E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Thiago Santana aqui. Se é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Se talvez você já me acompanha pelos vídeos no teclado, ou talvez por outro devocional que eu já tenha postado aqui, que bom que você voltou, que Deus venha te abençoar também através desse vídeo e dos próximos que virão. Hoje o devocional tem o tema, como vocês leram no título antes de entrar no vídeo, princípios, obrigações e deveres em relação à vida cristã. Então, a palavra base de hoje se encontra em Romanos, capítulo 4, versículo 14 e 15, onde diz: Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Aqui nós vamos ver duas faces ou duas interpretações que podem ser tiradas desses dois, ou podem ser inspiradas nesses dois textos, melhor dizendo, onde nós vamos ver a lei, que o mero procedimento, a mera formalidade, o obedecer simplesmente por obedecer, sem significado por trás, sem significado com profundidade, sem devoção, ela vem para a nossa condenação. E ela sim é vã perante o Senhor. Mas, como o versículo 15 demonstra, eu não sei se talvez os ruídos que estão aqui estão pegando aqui no microfone, mas se estiverem pegando, vocês desconsiderem, pelo amor de Deus, tá? Porque a cidade e o diabo estão furiosos porque eu estou tentando gravar esse devocional, já é a terceira vez. Mas vamos lá. O primeiro versículo diz sobre guardar as leis no sentido de mero procedimento, como eu disse anteriormente. Ou seja, apenas fazer. Sabe aquela bondade que algumas pessoas só fazem por fazer, para serem bem vistas por outras pessoas, ou para confortar a consciência por viverem em uma conduta má, quase que por tempo integral, ou quase que o tempo todo? Então, essa bondade ela é colocada em uma situação, em uma especulação nesse momento, onde diz: se apenas ao guardássemos as leis, ou guardássemos a lei, que aqui o Paulo está falando sobre o texto puro, né? Sobre simplesmente as ordenanças, se apenas fizéssemos isso por fazer, sem analisar o conteúdo profundo ou os princípios que Deus tinha deixado por trás dessas leis, se apenas fizéssemos isso e nos tornássemos herdeiros, então a fé, esse herdeiro está falando sobre a salvação, a herança aqui seria a salvação. Se apenas obedecêssemos às leis por obedecermos e isso nos tornasse herdeiros da salvação, logo a fé em Jesus Cristo, a fé no Messias seria vã e a promessa da salvação seria aniquilada, ou seja, seria inexistente. Aqui nós podemos tirar uma das interpretações que nós podemos ter através desse texto, é que apenas as obras pelas obras, elas não são válidas sem a profundidade que nos é ofertada pela fé. Ao crermos que Jesus Cristo é o Salvador, nós passamos a entender que Ele também é a própria verdade. E tudo que vem de Jesus Cristo se torna ou é, em essência, a verdade. Cristo nos deixou mandamentos, Cristo nos deixou ordenanças, mas, através do seu exemplo, Ele nos mostrou os princípios por detrás dessas ordenanças. Ele nos mostrou tudo aquilo que estava em essência, não estava nas entrelinhas dessas ordenanças, não estava simplesmente na escrita, mas sim na conduta do que deveria ser o homem perante Deus. Então, ao obedecermos às leis de Cristo, nós demonstramos então o amor a Cristo. E esse amor é demonstrado pela nossa conduta. Esse amor é demonstrado pelo nosso testemunho. E assim nós honramos a fé que temos em Jesus Cristo. E a promessa da salvação se torna real. Não só pelo que pode vir no sentido de esperança, mas pelo que já é no sentido de ser prometida pelo próprio Cristo. O segundo versículo, base desse texto, diz que, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Uma das interpretações que eu já vi em relação à lei, parafraseando essa questão de a lei opera a ira, era para mostrar que, pela ótica de Deus, pela ótica do nosso Criador, nunca conseguiríamos seguir a lei à risca. Nunca conseguiríamos ser o exemplo físico, material da própria lei deixada. Então, na verdade, ao invés de interpretarmos as leis deixadas no Antigo Testamento, e eu digo isso no sentido de leis sistematizadas, por exemplo, em Levítico. Não é só os 10 mandamentos que eu estou falando, não é exclusivamente pelos 10 mandamentos que eu estou falando. Ao invés de nós entendermos, ou ao invés do povo naquela época entender aquilo como uma forma de Deus dizer: olha, se vocês tentarem se salvar
se vocês tentarem se salvar pela própria capacidade, se vocês tentarem se salvar apenas tentando cumprir o que eu quero, formalizado, escrito, desenhado, vocês não vão conseguir. Porque a salvação ali estaria no inalcançável pelo próprio homem. Mas, ao invés de entenderem dessa forma, ao invés de entenderem que pela própria lei, que pela própria conduta, que pelo próprio esforço, isoladamente não conseguiriam ser salvos, não conseguiriam a bênção ou a graça da salvação, eles entenderam que então, ao seguir aquelas leis, ao tentar seguir, na verdade, e falhar miseravelmente, mas não enxergar isso pela própria cegueira do pecado e da religiosidade, eles entendem então que são bons operadores da lei, são bons exemplos dessa lei e que eles são justamente a personificação do que Deus realmente queria que fôssemos. Então, aqui nós podemos ver em um primeiro momento que a fé, ela é fruto do amor que sentimos por Deus e ela vai honrar a promessa deixada por Cristo. No segundo momento, que a lei, ela diz mais sobre a ira de Deus e a desqualificação do homem em atingir a salvação pelas suas próprias mãos do que a sua capacidade em segui-la e alcançar a salvação. E a parte B desse versículo, porque onde não há lei, também não há transgressão. Essa segunda frase é de onde eu vou trazer também maior parte, vou trazer a maior parte da mensagem que eu quero trazer hoje. E é sobre princípios. Todas as leis, elas são manifestadas, todas as leis, elas são formuladas pensando em manifestações dos princípios. Todas as leis, elas são sistematizadas, e quando eu falo sistematizadas, eu quero dizer escritas, eu quero dizer formuladas, eu quero dizer deixadas para serem seguidas. Elas, na verdade, elas são um reflexo, elas são exemplos, elas são pontos de partida de princípios que estão por trás delas, de princípios que são os fundamentos para que façam elas existirem. Logo, quando eu cito no título do vídeo sobre obrigações e deveres, é propositalmente para que haja ou para que percebamos a diferença entre obrigação e entre dever e a relação dos dois no mundo espiritual e a relação principalmente desses dois fatos para a nossa salvação. Então vamos definir o que seria o nosso direito. Direito seria basicamente algo que você pode requerer, seria algo que lhe pertence e que você tem a possibilidade ou que você tem o poder de exigir para que seja seu, para que seja concretizado, para que seja feito, para que seja entregue a você. E o que seria o dever? O dever seria uma obrigação, seria basicamente um pacto entre fazer algo ou deixar de fazer algo. Seria basicamente uma aliança, um propósito, um voto de cumprir aquilo que lhe foi ordenado ou aquilo que lhe foi imposto. Então vamos colocar agora esses dois elementos debaixo do contexto da salvação. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós confessamos publicamente através do batismo ou através de nosso testemunho que somos filhos de Jesus e que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós então assinamos o contrato do que seria obedecer e cumprir os seus princípios através de suas leis. Eu não vou ser hipócrita aqui em exigir o cumprimento, objetivo talvez não seja a melhor palavra, mas literal de exemplos que Jesus deixou através dos escritos dos evangelhos. Porque apenas fazer por fazer, como eu disse no início do vídeo, não é válido, digamos assim, segundo a ótica de Deus. Então não adianta eu querer ser bom apenas por ser bom. Não adianta eu querer ajudar as pessoas apenas por ajudar ou fazer aquilo apenas para falar que eu fiz. Os exemplos que Cristo nos deixou enquanto estava na terra e os exemplos que os discípulos também deixaram, todos os homens de Deus deixaram, foram para que nós percebêssemos que os princípios estavam sendo cumpridos e os exemplos dados eram a manifestação desses princípios. Ou seja, a bondade em ajudar alguém não era simplesmente o ato de ajudar, mas sim a manifestação do amor pelos pequeninos. Ou seja,
a manifestação do amor pela criatura através do amor do Criador. Nós vamos nos espelhar em Deus, nos parecermos com Ele, no sentido de amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Então, quando nós começamos a nos parecer com Deus, nós vamos passar a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia. As coisas que Deus ama, nesse sentido, é a sua criação. E com a sua criação eu quero dizer o homem, e com o homem, a humanidade. Então, as pessoas que são ajudadas por homens que estão sendo, ou mulheres que estão sendo inspiradas no amor de Deus, elas só estão sendo ajudadas porque essa ajuda é uma manifestação do princípio de amar a criatura, do princípio de amar o pecador. Isso é um dever que nós temos. Isso vai explicar a fonte dos deveres que nós temos como cristãos. É através disso que teremos o ponto de partida para que nós possamos entender de onde vêm os deveres que nós temos, de onde vêm as obrigações que nós temos, porque todas elas derivam do amor que sentimos a Deus. E é por isso que nós vamos ver muitas pessoas que fazem a obra com muita dedicação, e do outro lado nós temos pessoas que fazem a obra apenas para serem vistas. Por isso que nós vamos ter pessoas que clamam a Deus uma vida inteira para que sejam lhe dadas certas vitórias, e quando essas vitórias elas são dadas, essas pessoas não deixam de agradecer, não deixam de prestar votos de gratidão a Deus. E do outro lado nós vamos ver pessoas que não se atentam aos princípios de Deus, nunca se sujeitaram a sequer ler a palavra, observar a lei, ver o que é, e com lei eu quero dizer princípios de Deus, ou sequer tentar se parecer mais com Cristo em sua fala, em seus sentimentos e emoções. Mas essas pessoas, quando precisam de algo que não estão dentro do seu alcance, elas vão recorrer a Deus de forma oportunista. Elas vão recorrer a Deus de forma a barganhar com Deus aquilo que elas querem. Então, na verdade, o que nós vamos ter aqui em um panorama geral, na verdade o que nós vamos ter aqui em uma visão geral, são pessoas que realmente amam a Cristo e seguem os seus princípios por amá-lo, e isso é natural. Se você ama Jesus e reconhece quem Ele é, você vai passar a seguir os seus mandamentos como a verdade que é, como as verdades que são. E quem não ama a Cristo, não vai se importar sequer em parecer com aquilo que ele ama, sequer se importar em parecer com o seu mestre, porque ele não o ama de verdade. Jesus Cristo mesmo disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Então, o ponto-chave aqui é amar a Jesus. E então você cumprirá os princípios dele de forma natural através desse amor. Do outro lado, nós vamos ter os direitos. Os direitos, nesse sentido, é, como eu disse antes, tudo aquilo que você pode requerer, tudo aquilo que você pode exigir, porque lhe foi posto essa possibilidade, e você pode usá-la ou não. O que acontece entre esses dois é que muitas pessoas elas querem cobrar os seus direitos sem cumprir os seus deveres. E aqui nós vamos entender que a relação entre Deus e o homem, no sentido estrito, no sentido pessoal, no sentido cotidiano, no sentido isolado da palavra, ela é uma via de mão dupla. Ou seja, Deus, obviamente, não vai simplesmente te dar tudo o que você quer, prover tudo o que você precisa, sem que você devolva a Ele uma fidelidade que lhe é devida. Nós vamos ter muitos exemplos de pessoas que são fiéis a Deus, e Deus provê tudo o que elas necessitam, mas essas pessoas, elas vão ser fiéis a Deus e Deus vai prover de volta o que elas precisam. Outras pessoas, elas não serão ou nunca foram fiéis a Deus, mas exigirão que Deus faça aquilo que elas precisam. Mas elas vão exigir que Deus cumpra com promessas que nunca foram feitas a ela, que nunca foram ofertadas a ela. Então, pessoal, a mensagem que eu quero trazer hoje é para que nós venhamos nos lembrar que o primeiro passo quem deu foi o próprio Deus. Na promessa lá em Gênesis 3:15, salvo engano, 15 ou 16, aonde ele fala sobre aquele que nasceria da mulher
da semente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. A promessa da salvação já tinha sido feita antes que nós nascêssemos. Então, Cristo nos amou primeiro e nos foi ofertada moradia vitalícia com o nosso Mestre. Mas ao aceitarmos isso, nós estamos escolhendo honrar esse sacrifício através de uma vida toda. E através dessa fidelidade, através dessa devoção, é óbvio que Deus cuidará de nós. É óbvio que Deus ofertará benefícios através dessa fidelidade. E de um outro lado, nós teremos o direito de exigir, e eu não estou querendo dizer que nós podemos afrontar a Deus, não é isso, mas os frutos do Espírito honrarão as suas orações. E Deus, então, por ser a própria justiça, não vai nos deixar só. Mas isso mediante o cumprimento de nossos deveres, o cumprimento de nossas obrigações. E essas obrigações só são cumpridas essencialmente e não apenas formalmente quando nós amamos a Jesus de todo e de sincero coração. Eu espero que você tenha entendido o propósito dessa mensagem e espero que Deus venha ter falado com você. Nós temos direitos, temos benefícios, temos um provedor, temos a quem recorrer. Mas que a cada pedido que nós fizermos a Deus, que também venha a ser acompanhado de um fiel testemunho de cumprimento de nossos deveres. Então é isso, pessoal. Essa foi a palavra de hoje. Deus vai abençoar o seu dia. Deus vai abençoar a sua semana. E até o próximo vídeo.